as mentiras sobre o Natal. Isso mesmo, as inverdades que envolvem tanta gente nessas festas, onde tudo é colorido com luzes, adornos, presentes vão, presentes vêm, e o famoso Papai Noel, que às vezes já substituiu a figura do próprio Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você precisa ficar nesse estudo porque Deus quer falar ao seu coração. Meu nome é Natanael Solis e você está no canal Universidade do Reino. Muito bem, todo mundo fica, parece que anestesiado com essas festas, com tanta comilança, com tanta coisa linda para se viver. Mas a pergunta é, será que essa festa realmente é a celebração do nascimento do Salvador? A pergunta é, em que data realmente nasceu Jesus? Será que nasceu de fato dia 25 de dezembro? Nós sabemos que não. Nós sabemos que isso é uma grande farsa, uma grande mentira adotada pela Igreja Romana quando ela se adequou, ao cristianismo. Nós sabemos que Constantino, por conveniência, sendo que antes os imperadores perseguiam e matavam os cristãos. Você pode ver isso, que há relato na Bíblia que a própria Roma oprimia a igreja que inicia os nossos patriarcas, os apóstolos, foram perseguidos por Roma e mortos por ele. Agora, passando-se os anos, por conveniência política, econômica e por status também, Constantino adequa o cristianismo para Roma e Roma abraça o cristianismo e surge realmente uma religião que não procede e não se adequa à cristandade dada por Jesus Cristo. Então nós podemos ver várias festas pagãs, como nós já temos visto, que são adotadas e são colocadas agora como datas festivas para os cristãos. E essa é a grande adulteração no início dos primeiros séculos da era cristã. Então há uma tradição, não quero entrar em muito detalhe sobre isso, mas a crença em si do Sol Invictus, que seria no solstício de inverno, quando se celebrava ao Deus Sol e todo mundo ali fazia uma grande festa, se fazia uma grande celebração, e essa festa era uma festa pagã que logicamente talvez foi adequada no dia 25 de dezembro, era aí que se celebrava, e aí surge essa ideia de que ali seria colocada a ideia de que Jesus teria nascido. Isso é algo absurdo. Há também quem diga que essa festa já vem de uma cultura mais antiga, de Babel, da Babilônia. Então, nós temos aí várias informações onde o próprio Tammuz era chamado o filho do sol. E nós vemos aí uma grande idolatria e esse Tammuz é citado nas Sagradas Escrituras. Então, é uma tradição que pode ser que venha da Babilônia e vai passando, logicamente, o mesmo paganismo, e chega a Roma, e aí nessa miscelânea de cultura romana, misturada com o cristianismo, surge esse paganismo dentro da cristandade. Aí começa o problema. Então preste atenção, nós não estamos querendo dizer que não podemos cantar, celebrar porque Jesus nasceu. Não estou dizendo isso, porque há sempre extremismos que não são de edificação, são extremismo. Tem gente que proíbe cantar, celebrar um cântico, enfim, isso eu pessoalmente não concordo, porque de fato Jesus nasceu. Agora, ter isso como uma doutrina de que de fato Jesus nasceu e se envolver de uma maneira tão assim contundente ou com propriedade, defendendo essa data, isso também não procede. Por quê? Porque de fato Jesus, em primeiro lugar, jamais nasceu dia 25 de dezembro. Primeiro porque Israel é um país que ele é setentrional, ou seja, está acima da linha do Equador. Você sabe que todos os países que estão acima da linha do Equador estão no inverno em dezembro. E os países meridionais, abaixo da linha do Equador, no caso seria a própria África, América do Sul, no nosso caso, no Brasil, nós estamos no verão. Ou seja, quando acima do Equador é inverno, aqui embaixo é verão. É o que está acontecendo em dezembro. Aqui estamos no verão, mas lá em cima é inverno. Então Jesus não poderia ter nascido no inverno, porque, pelo amor de Deus, em Israel, a neve, a 0 grau, cai neve, é muito frio. Jesus não poderia ter nascido. Diz a palavra que o menino nasceu, não tendo lugar na hospedaria,
todos fecharam a porta, eles estavam em Betlehem, que seria Belém, você conhece a história. E eu gosto de analisar aqui Lucas, onde há mais detalhes do nascimento de Jesus. Mateus também fala, os sinóticos dão um paralelo muito bom, mas Lucas, ele traz muitas riquezas do nascimento. Nós já vamos analisar isso. E nós sabemos que seria impossível colocar um menino recém-nascido numa manjedoura. Eles ali na estalagem encontraram lugar ali no meio dos animais. Preste atenção, para o Salvador do mundo não houve lugar na hospedaria. Todas as hospedarias fecharam as portas e uma estrebaria ali, uma manjedoura, recebe o menino Jesus. Logicamente, nessa época era inverno, não poderia ter nascido no inverno, senão o menino, morreria de frio, e a própria Maria, dando à luz, com certeza seria algo caótico e inconcebível, tá bom? Depois vamos entrar nesse quesito com mais detalhes. Olha só, eu tenho aqui um esquema que você vai ter que analisar junto comigo e comprovar em que data. Vou me atrever, é uma teoria, gente, isso é uma teoria já analisada por arqueólogos, por historiadores e bem aprovada, e é uma teoria em que mês mais ou menos Jesus teria nascido. Jesus teria nascido. Nós vamos ver aqui o calendário judaico rabínico. Não estou falando do calendário comum de Israel, que começa com Rosh Hashanah, que seria no mês de setembro, quando começa todo esse novo processo, contando os anos desde Adão até os dias de hoje. Não é esse calendário, mas é o calendário rabínico segundo Êxodo capítulo 12. Ali começa em março e abril, com o mês de Nissan, começa a contagem de um novo tempo, e aí começa de fato o calendário com Nissan, com o mês de Abib, é o mesmo mês, Nissan e Abib é o mesmo mês, aí começa realmente o calendário rabínico, o calendário judaico rabínico, que é o calendário religioso. Então a Bíblia, quando se refere a esse calendário, se refere a esse calendário rabínico, tá bom? Então nós vemos aqui, olha, presta atenção, se fixa aqui, Aline, olha só, nós temos o mês de Nissan, são 12 meses, Nissan, que também é a Bíblia, só coloquei o nome, Nissan, Iyar, o terceiro é Sivan, quarto Tammuz, quinto Av, Elul, Tishrei, Reshvan, oitavo, temos aqui Kislev, Tevet, Shevat e Adar. São os meses do ano do calendário rabínico, certo? Muito bem. Olha só, sendo que março e abril, ou seja, a última quinzena de março e a primeira quinzena, por isso sempre vai aparecer aqui março, abril e maio, porque sempre pega a última quinzena de um mês e a primeira quinzena do próximo mês. Então, metade de um mês do outro está o mês de Nissan. Ele vai se intercalar com o calendário gregoriano. Então, aqui nós temos o calendário gregoriano, que é esse calendário que nós temos hoje. Então, para você ter um paralelo, você compara aqui. Nissan vai pegar março, abril. Iyar vai pegar abril e maio, assim consequentemente. Sivan, maio e junho, você vai ver sempre duplas. Essas são 12 duplas, logicamente, pegando uma quinzena de cada um, início e no final do mês, e o mês correspondente. Está fácil de entender, certo? Março, abril, Nissan, abril e maio, Iyar. Pegando aqui a última quinzena, primeira quinzena, última quinzena, primeira quinzena, última quinzena, primeira quinzena. Está fácil de entender. Muito bem? Ok, então temos aí a informação em relação ao nosso calendário. Lembrando novamente que vamos falar aqui no mês de dezembro, que será a última quinzena e a primeira quinzena de dezembro, ou bem melhor, a última quinzena de dezembro seria esta aqui. Jamais poderia ser em Tevet ter nascido Jesus. Dia 25 de dezembro já está na segunda quinzena de dezembro. Tevet não poderia ser, porque aqui estamos num frio rigoroso, então descarte essa possibilidade de Jesus ter nascido em Tevet, Kisleu e Tevet, aqui nesse meio. Jamais, não poderia acontecer, porque o menino morreria congelado, foi coberto com um pano, não tem sentido. Mas olha, nós temos algumas informações nessa teoria, vou colocar de novo, teoria de que Jesus poderia ter nascido em outro mês, segundo as informações que temos na própria palavra de Deus. Olha só, nós vamos para Lucas. Abra comigo
em Lucas capítulo 1, 5. Olha só, anotei aqui já. Lucas 1, 5. Anotei aqui Zacarias no mês de Tamuz. Quarto mês, Tamuz, que é junho, julho. Talvez final, início de julho, primeira quinzena de julho. Certo? E aqui coloquei, já vou explicar. Olha só. Zacarias, Lucas 1, 5. Por quê? O próprio Lucas, o doutor Lucas é o que traz, o Lucanós, em grego, ele traz informações preciosas, porque ele era um historiador, ele era um médico, o próprio Paulo chama de médico amado em Atos. E esse Lucas, ele se dedicou a pegar informações inspirado pelo Espírito e escreve aqui a primeira carta escrita a Teófilo, em Lucas, riquezas desde o nascimento, a vida e o ministério de Jesus, certo? Como também em Atos, na segunda carta para Teófilo, pode ver na introdução de Atos, aí conta o que aconteceu após já o estabelecimento da igreja, o derramar do Espírito e a igreja apostólica sendo desenvolvida. É algo maravilhoso. Lucas me fascina com sua preciosidade ao escrever. Olha só, e Lucas fala somente isso, fala aqui no versículo 5 do capítulo 1 diz: nos dias de Herodes, rei da Judéia, muita gente que refuta diz assim, não pode ter nascido Jesus nos dias de Herodes. Por quê? Porque Herodes morre 4 a 5 anos antes do nascimento de Cristo, mas ninguém lembra de que já se descobriu na história, pesquise sobre isso, não vou me deter para não perder muito tempo, de que erraram, houve um grande erro, já se descobriu, todo mundo sabe disso, quem conhece um pouquinho de história, de que erraram na contagem dos anos, ou seja, Jesus, ficou uma ironia, nasceu 5 anos, de 5 a 6 anos, 4 a 5 a 6 anos antes da data colocada, tinha nascido antes, então de fato Jesus pegou esse último tempo de Herodes sim, então isso está confirmado. Diz aqui, nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, o camarada era sacerdote, então era descendente de Levi, era levita, e diz assim, chamado Zacarias, do turno de Abias. Porque Lucanós, o Lucas se dedica a informar de que era do turno de Abias, asterisco ali, no versículo 5. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Elizabeth. Em hebraico, Elisheva. Por favor, já fiz um vídeo sobre isso, não é Isabel. Isabel não tem nada a ver com o nome Elisheva. Na tradução em espanhol, inglês, alemão, francês, está Elizabeth. O nome certo é Elizabeth. João Ferreira de Almeida fez uma aberração e colocou o nome de Isabel. Não tenho nada contra a Isabel, pelo amor de Deus. Ou o nome Isabel, as Isabel me perdoem. Mas o nome original não é Isabel, nunca será. Porque esse outro nome, eu tenho um estudo, procure lá o que significa esse nome. Agora é Eli, meu Deus, Eli é meu Deus. Sheva, 7, Eli, Sheva, meu Deus é perfeição, meu Deus é completude, Sheva, o número 7. Então, nós temos aí Elisheva, que era estéril, esposa de Zacarias. Já estavam avançados de idade e ele estava no seu turno. Qual era o turno? O turno de Abias. E diz que quando ele estava ministrando, você pode ver a história ali no capítulo 1 de Lucas, diz que apareceu um anjo ali no templo quando estava queimando o incenso. Pode ler isso. E ali o anjo lhe fala que vai nascer um filho, o nome seria João, que é o João Batista. Olha que interessante. Então preste atenção, temos um turno chamado de Abias. Já vou falar sobre os turnos e confirmar isso na própria palavra de Deus. E o anjo fala, tua mulher vai conceber. Assim que você sair daqui, você vai para casa, vai ter relações com ele e ela iria conceber, tá bom? Então, nós temos aqui a primeira informação de que no turno de Abias, esse sacerdote Zacarias estava exercendo sua função. Ele era do turno de Abias. Que turnos eram esses? Abra sua Bíblia. Em primeiro livro de Crônicas, primeiro Crônicas, capítulo 24, já anotei aqui, primeiro Crônicas 24, primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, e você vai ver algo diferenciado aqui, uma organização que o próprio rei Davi fez. Salomão já era vivo e estava Davi preparando os turnos para estarem no tabernáculo, ali na tenda, servindo.
e depois, obviamente, no próprio templo que Salomão iria construir. Me acompanhe, por favor, não se perca. E Davi estabelece organização de turno, 24 turnos. Preste atenção, são 24 turnos. Se logicamente eram 12 meses, ficava uma quinzena para cada um dos turnos de sacerdotes, descendentes de Levi, certo? Então 15 dias ficava um turno, mais 15 dias iam preenchendo, ou seja, dois turnos cada mês. Ao total 24 turnos. Você pode ler isso perfeitamente em primeiro livro das Crônicas, capítulo 24, versículo 7. Então vou falar aqui rapidamente, segundo lá, se você pode me acompanhar em 1 Crônicas, capítulo 24. Diz que a primeira turma aqui começa justamente no mês de Nissan, certo? Que é nosso março e abril. Logicamente o ano começava com Nissan, e aí começava Jeoaribe, que seria a primeira turma. Aqui coloquei número 2 porque é a segunda turma, Gedaías. Terceira turma, Arim. Me acompanha lá em 1 Crônicas 24. Aqui no versículo 8. Quarta turma, Seorim. Versículo 9. Tá, quinta turma, Malquias. Sexta turma, Miamim. No versículo 10 está Acós. E a oitava turma, Abias. Isso está no versículo 10 de 1 Crônicas 24. Aí começam as turmas. Nona turma, Yesua. A 10ª turma, Secanias, Elisiabe, Jaquim, Opa, Jezebeabe, olha o nome do cara, Bilga, Imer, temos aqui outra turma, Ezir, Ápises, Petaías, Jesquel, Jaquim, Gamu, Delaías, Mazias. Estão aqui os versículos 15, 16, 17, 18. No versículo 18 de 1 Crônicas 24, primeiro livro de Crônicas 24, termina no versículo 24, aí justamente, versículo 18 às 24, versículo 18 às 24 turmas, ou seja, 2 turmas para cada mês. Estamos claros até aí? Muito bem, então você pode acompanhar isso perfeitamente ali em 1 Crônicas. Só que é o seguinte, a 8ª turma, no mês de Tamuz, que é o 4º mês, era de Abias. Lucas 1,5 diz que havia um Zacarias da turma de Abias, ou seja, na segunda, nessa parte aqui de 15 dias do turno de Abias, estava Zacarias ministrando, ou seja, seria aqui, a primeira quinzena de julho. Me acompanhe, por favor. Mês de Tamuz. Aqui, o mês de Tamuz. Foi aí que o anjo apareceu e falou com Zacarias. Acompanhe isso em Lucas perfeitamente. E você vai ver que o anjo fala com ele e fala, tua mulher vai conceber. Ele não acredita, então você vai ficar mudo. E ele sai do seu turno. Olha o que diz aqui. Em Lucas. Lucas diz que saindo do seu turno, anote aí. Lucas capítulo 1, 23. Vou anotar aqui. Lucas 1, 23. Olha o que diz claramente. Sucedendo, aqui já ele recebe a visão, Zacarias diz, sucedeu que terminados os dias do seu ministério. Que ministério? Terminados os dias da sua ordem aqui com Abias, que seria a sua função no templo. Então, saindo desse período, diz, passados esses dias, ou terminados esses dias, voltou para casa. Então ele ficava de plantão no turno dele, o turno de Abias. Ele exerceu perfeitamente, ele volta para casa. O que acontece quando ele vai para casa? Logicamente, vai coabitar com a sua esposa Elisheva, Elizabeth, e logicamente ele concebe. Então, diz, passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu. Versículo 24 do capítulo 1. Me acompanha lá, por favor. E diz, ocultou-se por 5 meses. Ela glorificou o Senhor, mas ocultou a barriga por 5 meses. Olha só, 5 meses ficou oculta. Somente no 6º mês, versículo 26 de Lucas 1. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado para falar com Maria. Então já temos uma referência. Se em Tamuz ele fala com Abias, saindo do seu turno, aqui no início de Av,
preste atenção, início de Av, atenção, aqui no versículo 11 está escrito de 1 Crônicas 24 que era a turma de Jesus, então já não estava mais a turma de Abias. Aqui Zacarias volta para casa, vou colocar aqui casa, ele vai para casa, e aqui, dessa estrelinha que estou colocando, ele logicamente tem relações com a sua esposa, já deixou a turma dele e volta para casa, e ali ela concebe. Então preste atenção, temos aqui, se ela concebe aqui no início de Av, aqui o segundo mês de Elu, o primeiro mês, Elu, ele já está com um mês de gravidez. Concebe, João Batista, Elu, primeiro mês de gravidez, segundo mês de gravidez, terceiro mês de gravidez, quarto mês de gravidez, quinto mês de gravidez, atenção, mês 11, Shevat, estrelinha, por quê? Porque ali, no sexto mês aqui de gravidez, é que o anjo vai visitar Maria, e o próprio anjo, Lucas, olha só, não se confunda, Lucas capítulo 1, versículo 36, o próprio anjo fala para Maria, que vai conceber, e salienta de que Elizabeth está já no sexto mês. Olha o que diz aqui no versículo 36 do capítulo 1. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, já estava velhinha, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, ou seja, já estava no sexto mês. Entendeu até agora? Então, aqui ela concebe, saindo do turno de Abias, ele vai para casa, concebe um mês, 2 meses, 3 meses, quarto mês, quer dizer, quinto mês, Tevet, aqui em Shevat, ela está com 6 meses de gravidez. E nesse sexto mês, o Gabriel, anjo, vai falar com Maria. Então, o que acontece? Nesse sexto mês, Maria é engravida. Coloquei 2 asteriscos aqui, meu Deus. Nesse sexto mês, Maria engravida de quem? Do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Aqui, ó, nesse mês, como eu posso fechar esse mês? Maria engravida. Sexto mês de gravidez, Elishevá, o anjo vai lá e avisa a Maria, e neste mês ela é engravida. Uau! Ora, se eu tenho o mês que ela é engravida, é só contar 9 meses para frente e a criança vai nascer. Vamos contar? Então, se em Shevat ela engravidou, que é o sexto mês da gravidez de Elishevá, que é Elizabeth, aqui temos um mês, primeiro mês, que é o mês de Adar, primeiro mês aqui, segundo mês de Nissan, terceiro mês da gravidez de Maria, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês, oitavo mês, nono mês, ó, coloquei aqui, Reshvan, oitavo mês do calendário, por favor, do calendário, Reshvan é oitavo do mês do calendário, eu coloquei uma estrelinha aqui, supostamente, vou colocar até supostamente nasce Yeshua HaMashiach. Para quem não sabe, o número 8 na Bíblia, o mês de Reshvan, é o mês de aliança. 8 é aliança. Você sabia que as últimas festas, vem toda a sequência de festas, começando com Nissan, que é a Páscoa, toda a sequência, temos Shavuot, que é Pentecoste, tudo uma sequência. Terminam com Rosh Hashanah, que seria em Tishrei, aqui, setembro, outubro, começa um novo ano, já na modernidade, nós temos aqui o mês de Tishrei e o mês de Reshvan, temos Yom Kippur também. Aqui em Reshvan não tem nenhuma festa, vou salientar isso aqui, ó, nenhuma festa, porque justamente os judeus dizem que neste mês que não há nenhuma festa, é o chamado Reshvan, é um mês reservado, porque eles dizem que esse mês é reservado para Mashiach. Eles creem que Jesus ainda vai vir, eles creem. E eles dizem que no mês de Reshvan eles vão celebrar o quê? A construção do novo templo. Olha, presta atenção, justamente nesse mês que eles dizem que é um mês chamado reservado, onde Mashiach irá governar e inaugurar um novo templo. É um mês reservado. Só que eles não sabem que em Reshvan Jesus já nasceu. Jesus já nasceu e já se passaram muitos anos, e hoje estamos aqui em 2023,
2021 para 2022. Estamos aqui lembrando do nascimento, logicamente que não foi dia 25 de dezembro. Então, tudo indica que Jesus tenha nascido no mês entre outubro, não vou nem falar novembro, mas outubro, setembro, outubro, o mais provável é outubro. Nesse período, nós sabemos que a própria Elizabeth já tinha gerado a Jesus Cristo, a João Batista, e é tanto nome que a gente se confunde, e com certeza quando Jesus nasceu, João Batista já estava com 6 meses de idade. Lembra quando Maria, já grávida, que estava com 3 meses de gravidez, só fazer o cálculo, e Maria vai visitar a Elizabeth. Você acredita que Elizabeth já estava pronta para dar à luz? O que aconteceu? Diz que o menino deu uma cambalhota, deu um pulo. Você pode ver isso em Lucas. Lucas, a partir do versículo 39 do capítulo 1, dá um pulo na barriga. E a própria Elizabeth diz, quando você chegou, estava ali sendo formado, já no 3º mês praticamente, da concepção do próprio Yeshua HaMashiach, pelo Espírito no ventre de Maria, chega perto do ventre onde estava João Batista sai na unção, dando pulo, dando uma cambalhota, e a própria Elizabeth diz assim, o menino aqui dentro de mim, logicamente que era o precursor, era o João Batista, eu queria anunciar, eu queria antecipar e faria o próprio batismo do nosso Salvador Jesus Cristo, deu uma cambalhota, logicamente movido pelo Espírito Santo. Gente, isso é fantástico, isso é fantástico. Então, já aniquilamos a ideia de que Jesus nasceu dia 25 de dezembro, tá bom? Então, esse é um período também onde há muitos pastores viajantes, onde eles de fato poderiam estar acampando e poderiam estar se preparando já, é a última época onde eles já se preparam para as ovelhas se alimentarem nos pastos e assim também já se prepararem para o inverno. Então não era inverno. Então temos aí a primeira aplicação de toda essa teoria para provar que ele não nasceu dia 25 de dezembro, tá bom? Segunda coisa, nós vamos ver que havia pastores no campo, Lucas 2:8, vou anotar aqui, Lucas 2:8, pastores no campo. Se havia pastores no campo, logicamente não era inverno, não poderia estar no campo, com neve, com frio, e aparece aí um coral de anjos celebrando ao Senhor, e eles recebem a notícia e são somente os pastores que vão até a estrebaria, o presépio ali para ver Jesus. Foram os pastores, tá bom? Então, sempre vão pintar ali os pastores junto com os magos, mas não tem nada a ver, já vou falar sobre isso, que isso é uma grande mentira. Estou aqui para tirar esses paradigmas que não são verdadeiros. Além da data, então, nós não podemos ver pastores no inverno, tá bom? Outra coisa, diz que magos do Oriente, a palavra do Senhor diz que os magos do Oriente foram ver Jesus. Mateus 2:11, Mateus 2:11 fala dos magos do Oriente. Outra mentira, estamos falando sobre descartar essas mentiras. Eram magos, não eram reis. Muita gente fala reis do Oriente. Mentira, não fala que eram reis. Rei é uma coisa, era um monarca, alguém que estava governando sobre um país, sobre um território. Não eram reis, reis magos. Mentira, eram magos, simplesmente magos. Quem eram os magos? Eram astrólogos, eram homens que se dedicavam a estudar as estrelas, que estudavam todo o universo. Naquele tempo já havia gente que se dedicava a isso. E há muitas teorias em relação a ser um mago. Então, um mago é alguém que lidava com essa área da astrologia, muito misticismo até. E justamente para esses homens, o próprio Deus se revelou e anunciou que era já nascido o próprio Messias. Mas presta atenção, em hipótese alguma diz que os magos foram no lugar do nascimento. Quero ressaltar de que somente os pastores, como já falei, foram até o presépio. Os magos não foram. Então, tira a ideia de reis, isso não existe. Segunda coisa, diz que foram a
casa. Então você vai ver em Mateus 2,11 que Jesus já está crescido. Se acredita que ele tinha até 2 anos de idade, não tem nada a ver com o presépio, por favor. Então em Mateus 2,11 diz que eles foram até a casa onde ele estava. Então já não está mais na estrebaria, Jesus está na sua casa. Então, eu vou ler aqui em Mateus 2, diz assim: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, intenso júbilo, entrando na casa, versículo 11 do capítulo 2 de Mateus. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, que eram ouro, incenso e mirra. Então, não tem nada a ver com a estrela vindo e para sobre o presépio. Isso não tem nada a ver, isso é falso. Toda imagem que você veja linda com uma estrela, os pastores, os magos chegando nos seus camelos e se prostrando ali na hora do nascimento, isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Muito depois, já com 2 anos talvez, Jesus havia crescido e já estava na sua casa, que diz claramente, entrando na casa. Então, a estrela tão linda, natalina, não tem nada a ver com o nascimento, com os pastores, gente. Pelo amor de Cristo. Bota confusão romana inventada nos quintos do inferno. Tem tanta gente que tem tanta falácia que não tem nada a ver com o que é o relato das Sagradas Escrituras. Outra coisa que ensinam, além de falar que eram reis, falam que eram 3. A Bíblia não diz que eram 3. A palavra não diz que eram 3. Eles traziam ouro, incenso e mirra. Aí deduzem que eram 3. E há quem diga os nomes, Baltazar, Gaspar e Melquior. Gente, aonde está a cabeça desse povo? Pelo amor de Deus. Aonde está isso escrito nas Escrituras? Baltazar, Gaspar, Baltazar e Melquior. Ah, pelo amor de Deus. Então eu dou risada. Mas olha, não diz que eram 3. Se fossem 5, 5 poderiam ter trazido mirra, incenso e ouro. Sim ou não? Se fossem 12, se fossem 10, os 10 poderiam ter trazido mirra, incenso e ouro. Não diz exatamente que eram 3 reis, não diz que eram reis, e também não diz que eram exatamente 3 por causa dos elementos que traziam como presente. Não diz a Bíblia que eram 3. Então, está claro isso aqui. Então, mais uma mentira que é tirada, tá bom? E nós temos que analisar claramente por que Herodes se incomoda com o nascimento de Jesus, e ele talvez já estava ansioso de saber onde estava, somente já com 2 anos vão visitá-lo, e ele se ira tanto que ele mata. Aí está a prova que Jesus já estava crescidinho, com 2 aninhos. Sabe por quê? Porque ele manda matar até os 2 anos de idade. Ele manda matar crianças desde recém-nascido até 2 anos de idade. Então ele falou assim, essa criança deve estar com 2 anos de idade, então matem até os 2 anos. Imagine a matança de inocentes. Então está aí a prova de que Jesus não era recém-nascido quando os magos, que não sabemos que número era, foram visitar, ele já estava crescido. Até 2 anos era um risco para o próprio Herodes. A pergunta é, quem era Yeshua? Quem era esse rei santo, o Messias, que até Herodes, sendo rei, se sentia ameaçado? Meu Deus, era o salvador do mundo, ele trazia autoridade e poder para governar, mas não era um governo humano, era um governo para trazer a glória do reino de Deus, ao reino dos céus, e ele traria salvação para os homens. O que eu acho lindo também nesse contexto, há poucos dias gravei sobre família, sendo que o Salvador encarnou, nós sabemos que o próprio Deus encarnado é Yeshua HaMashiach, ele precisou nascer numa família. Quando ele foi assunto aos céus, em Atos está relatado, diz que ele foi subindo e foi transfigurado e foi aos céus. Ele poderia ter vindo dessa forma. Já pensou nisso? Poderia ter vindo dos céus, já que ele decidiu vir e encarnar e ser o servo aqui na terra. Podia ter vindo com glória, aos poucos ir encarnando, e todo mundo olhando para o céu. Quem está vindo ali? Era Jesus encarnando e ter pisado na terra e ter virado já um adulto aqui, mas não. Ele precisou de uma família. Olha a vitalidade de uma família. Jesus precisou entrar num útero e nascer como homem, logicamente concebido pelo Santo Espírito de Deus. Gente, isso é glorioso, é fantástico, é glorioso, é sobrenatural, e nós precisamos glorificar a Deus por isso. Ele nasce, cresce no meio de uma família com a figura paterna de José, com a figura materna, e ali ele cresce como um judeu perfeitamente,
até, logicamente, começar o seu ministério com 30 anos. Então, queridos, não se iluda, não se iluda, por favor. Tem gente que nessa época gasta o que não devia gastar, come o que não devia comer e começa a se engodar com festas natalinas de uma forma tão profunda que às vezes se torna um místico, celebrando coisas que não estão escritas nas Sagradas Escrituras. Alguém me diz, pastor, não posso me reunir com a minha família? Querido, todo dia é dia de se reunir com a família, mas se você quer nessa época se reunir, estar juntos, agradecer a Deus por estar juntos e agradecer porque Jesus nasceu, você vai celebrar sempre, porque Jesus nasceu todo dia. E antes de que uma manjedoura, Jesus precisa nascer no seu coração. Antes de Jesus ter nascido em Belém, na Judéia, ele precisa nascer no teu coração. Isso não é simplesmente o dia do seu nascimento, que também, como eu falei, não foi dia 25 de dezembro, mas precisa ser todo dia. E você todo dia precisa celebrar e glorificar, porque o Salvador do mundo nasceu para nos dar vida e vida com abundância. Bom, poderia falar muito mais, mas creio que você me entendeu. Estamos desmistificando essa ideia, tirando essas mentiras, essas inverdades e principalmente lembrando que nós, a cada dia, se somos cristãos, precisamos viver o que as Escrituras Sagradas ensinam, tá bom? Que o Senhor te abençoe e que a cada dia você possa crescer e viver em Cristo Jesus. Um abraço e um beijo no coração.